Olá, sou a coach Renise Gomes e estamos com o tema liderança. Nesse terceiro vídeo, vamos falar exatamente do terceiro momento em que o mundo passava e a liderança acompanhava. Nesse terceiro momento, a gente já identifica essa microliderança, que ela era herdada de instituições que eram muito burocratizadas, né? E elas estavam imersas naquele contexto que começou a ficar caótico, imprevisível. Então, o modelo de gestão nesse momento, ele começa a ser inadequado. Não dá mais para eu aplicar o que eu estava usando no passado num momento agora tão caótico, de tanta mudança, tão competitivo, né? E com uma estabilidade precária. E aí a noção de trabalho em equipe, de achatamento mesmo dos níveis hierárquicos, qualidade total, né? Começaram a penetrar na linguagem das organizações, né? E começaram a influenciar o trabalho dos gestores. Então, o conceito de trabalho em equipe, de motivação, de comprometimento, de mobilização, comunicação aberta, né? Começou a se tornar muito usual nesse período. É a passagem do que mais tarde se denomina de uma liderança transformacional. É a vertente teórica, né, que escreveram diversos escritores na época, autores, né, e que a gente depois vai falando um pouquinho. Então, de maneira simplificada, a gente tem um quarto momento, que é de expressão da liderança. Ele vai corresponder a quê? Ao exercício da liderança, aí no nível macro, né? A gente vai ter empresas maiores, os contextos, o controle, ele vai estar estrito àquela burocracia bem rigorosa, né? Mas ainda dentro desse contexto caótico, né? A utilização das redes de telecomunicação, veio a retomada dos modelos de negócios, né? As inovações tecnológicas, a velocidade começou, a difusão de informação, as mudanças dos comportamentos dos próprios consumidores. Então, todos esses fatores vieram de forma caótica para as empresas e mudando, consequentemente, a liderança, né? Impôs essa transformação que passou a ser constante, né? Era impossível acompanhar as regras burocráticas. Então era necessário trabalhar em equipe, estar motivado, estar engajado, necessário aprender, porque a mudança era constante. Então em equipe as pessoas se apoiavam, se ajudavam, né? Então num contexto desse, o trabalhador, ele dependia de muita competência, ele tinha que se articular com a equipe, ele tinha que somar o conhecimento com as outras pessoas, né? E era a era das organizações de aprendizagem. Esse termo foi muito usado porque todo mundo começou a aprender junto, né? Todo mundo começou a entender que precisava conhecer melhor a realidade para poder crescer, né? O líder passa a ser um líder educador, aprendiz, se abre à mudança, né? Sai aquela situação rígida, ele vai encorajar os seus, na época se falava, hoje se fala muito em colaboradores, naquela época se falava em empregados, né? Eles a crescerem, a se desenvolverem. E era indispensável superar essa divisão entre o trabalho de conceber, de concepção, e o trabalho de execução, que era lá do Taylor, né? Então é fundamental que todos na organização sejam empoderados, ganhem autonomia, deem respostas rápidas e para poder acompanhar todas as mudanças que viriam. E os instrumentos à disposição do líder, eles vão do poder, do controle, não mais.
vão passar para ter uma visão, né? Os valores, as relações, a troca, a equipe, a ética. E aí, dentro desse contexto, vão surgir ideias importantes, tá? Então, encerrando esse vídeo, a gente vai continuar no próximo falando sobre liderança exemplar. Não perca!